O seu animal aí já apresentou algum tipo de claudicação? Que é isso, Patrícia? Claudicação? É a manqueira. A famosa manqueira. Pessoal, problemas ortopédicos são muito comuns em cães e gatos. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, porque essas doenças causam muita dor e desconforto e, acima de tudo, reduzem qualidade de vida. Eu sou a Rebeca Mack, médica veterinária especializada em doenças odontológicas há 17 anos, professora e amiga da minha host favorita, doutora Patrícia Mosco. Eu mesma. Eu também sou médica veterinária, professora, já estou no mercado há mais de 20 anos e minha área de especialização é doença do trato urinário. E é óbvio que se a gente vai falar de ortopedia ou de sistema músculo-esquelético, porque a gente não tem como falar de ossos e esqueletos sem falar da cobertura de revestimento, que é o que dá força e sustentação para o corpo, os músculos, sozinhas, né, Rebeca? Exatamente. A gente tem que ter um convidado. E, ó, eu vou falar o seguinte, esse convidado, além dele entender muito desse assunto, né, é um grande amigo, mas, vou dizer, veio mandado até aqui. Porque, afinal de contas, quem manda na casa dele é a esposa. Posso contar, Rebeca? Pode. Professor doutor Villanova, José Ademar Villanova Júnior. Que alegria ter você aqui, Júnior. Até que, enfim, né? A gente conseguiu trazer você pra cá. E, ó, eu tenho certeza que você veio não só porque tua mulher te obrigou, mas porque você gosta da gente, não gosta, Júnior? Muito. Muito. Amo ambas, né? E sabe que o amor é aquilo, nunca te esquecerei, né? Essa é a melhor definição, talvez, de amor. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu recebi o convite, assim, com muita honra e alegria. Né? Então, estou aqui junto da mulher da minha vida. Uau! Né? A Rebeca Bach de Villanova. Né? Juntos temos o Pedro, que eu falo que é o polaquinho mais amado do Brasil. É. E a Tetê, né? A Maitê, que eu chamo de minha flor. E né? é uma flor maravilhosa. E como ela mesma aprendeu a responder, porque ela é bonita e cheirosa. Né? Que delícia! Então eu estou aqui cumprindo meio que uma função, meio assim, uma mescla, né? Atendendo o convite de pessoas que eu amo muito e também cumprindo um papel como professor. Né? O meu dia a dia é a ortopedia e a neurologia. Posso dizer para vocês que a ortopedia e a neurologia não é mais paixão, é amor, né? Eu leio assuntos relacionados à ortopedia e à neurologia como se fosse assim um romance. Né? Então, a ortopedia e a neurologia, elas permitem alguns encontros com a perfeição. Né? É verdade. A ortopedia, né, é um ramo da medicina veterinária. Ela está muito atrelada ao diagnóstico, ao tratamento, à prevenção, como vocês já disseram, de lesões e doenças musculoesqueléticas. Então, tudo que está atrelado, né, aos músculos, ligamentos, tendões, cartilagem, está relacionado, então, à ortopedia. Então, é uma área encantadora, né? Espero poder contribuir. Sem dúvida. Espero poder contribuir. É um dos meus hobbies, inclusive, falar sobre isso. Que né? delícia. Não é só obrigação, é um dos meus hobbies. Né? Me dá muito prazer falar sobre isso. Júnior, sabe uma coisa que eu acho lindíssimo a gente correlacionar? Porque vida é movimento, né? E a gente começa a perceber a morte chegando quando aquele ser, seja um ser humano ou um pet, né? Mas ele começa a perder a disposição, vitalidade e movimentação. E tudo isso se relaciona com o sistema musculoesquelético, né? E a gente perde a alegria de vida quando existe dor crônica ligada ao sistema musculoesquelético, ou perde o humor quando a dor é aguda, né? Então, a ortopedia sim é um tema que está constante, está presente nas nossas vidas de uma forma muito intensa e é mais um dos temas importantes que o Pet Doc quer trazer para os tutores em casa, né? Sinais de alerta, o que a gente pode fazer para prevenir as doenças, que doenças são essas, quais são as mais comuns, como é que a gente observa os sinais, enfim, né? Traduzir em miúdos o que você vive tão bem na tua rotina para os tutores que estão em casa.
Especialmente porque esses animais estão vivendo cada vez mais e envelhecendo, e naturalmente as doenças estão se tornando cada vez mais frequentes. Além disso, nós temos as questões relacionadas às cruzas, aos perfis raciais, que também submetem a eles algumas predisposições de doenças. E é sobre tudo isso que a gente vai caminhar. Exatamente. Começamos por onde então, professor? Por onde vocês quiserem. Como vocês falaram sobre o movimento, né? Realmente o corpo fala. E aí nós precisamos assim estar com os olhos bem treinados, né? Será que aquela postura é uma postura adequada? Né? Será que a relutância à atividade física é normal? Como pode, por exemplo, né, um filhote de labrador com 6 meses não ser um cão agitado? É muito estranho, né? Por que ele não sobe escada? Por que ele não gosta de descer de rampa? O que está acontecendo com a vida dele? Por que a vida dele tem limitações, né? Como vocês já colocaram aqui, muitas vezes é resultado de algumas anormalidades. Como a gente fala brincando, né? É um defeitinho de fábrica, infelizmente. E nós estamos cheios de pets, principalmente os cães de algumas raças, cheios de defeitinhos de fábrica. Já falamos bastante aqui sobre isso, né? E a culpa é de quem? É do ser humaninho, né? Nós escolhemos, né, certos portes, certos tamanhos, né? Se a gente for pensar qual que é a espécie que tem mais dimorfismo, que tem mais mudanças, é a espécie canina. Sem dúvida. E é aquela que está mais próxima do ser humano, né? Do chihuahua ao dog alemão é cachorro. Não é verdade? Né? E aí começou aquele processo de customização. Eu quero com o focinho achatadinho. Então só vou colocar para reproduzir aquele que tem o focinho achatadinho. Eu quero aquele que tem a cauda, né, o rabo tortinho, como se fosse uma saca-rolha, que eu acho bonitinho. Então vamos selecionar aqueles que têm o rabinho em forma de saca-rolha. Mas quais são as consequências disso? Né? Se ele tem um focinho lá achatadinho, será que isso faz bem ao crânio dele? Será que isso faz bem? Será que faz bem ao que a gente fala tecido mole, as pregas de pele, a entrada das narinas? Será que o céu da boca, né, o palato, será que ele também não vai sofrer por essa má adaptação? E aí começam a surgir as doenças. A cauda, por exemplo, né, como eu mencionei, dos bulldogs, por exemplo, é tão bonitinho, de repente aquela cauda, né, em espiral, mas aquilo é uma deformidade. Sim. É uma vértebra mal formada, é uma vértebra que não se desenvolveu bem. Vértebras são esses ossinhos da coluna, né? Então, para ter aquele rabo tortinho, tem que ter ali uma anormalidade. Porém, não ficam só naquelas vértebras da cauda, só naqueles ossinhos. Surgem outras vértebras também mal formadas, que é o que a gente chama de hemivértebra. Hemi é prefixo de metade, uma vértebra que se desenvolveu pela metade. E, consequentemente, vai ter efeito na coluna dele. E não só com alteração ortopédica, né? Mas com alteração neurológica também, porque afinal de contas, dentro das vértebras existe um canalzinho por onde passa a medula espinhal, que é sistema nervoso central, não é só cérebro que é sistema nervoso central, né? E dali todos os raminhos que são os fios elétricos que nós chamamos de nervos. Então, se eu tenho uma vértebra mal formada, além de eu ter alteração esquelética, muscular, eu ainda vou ter impacto neurológico. E aí, conforme aquela coluna vai se desenvolvendo, vai acontecendo de forma também progressiva um achatamento disso que você acabou de falar, que é da medula, que é onde passam as informações que sobem da dor, né, as sensitivas, não só a dor, né, mas todas as sensitivas, e as que descem, que são as fibras motoras. Então, conforme aquele filhote ele vai se desenvolvendo, o achatamento, a compressão da medula acontece ao mesmo ritmo. E aí começa o tutor a perceber, né? Mas que estranho. Parece que o andar dele agora está assim com uma base mais ampla, os dedos mais afastados. Parece que agora ele está arrastando as unhas. Ele não fazia isso. Agora parece que ele não tem tanta força nas patas de trás. E chega um momento que ele não pode chegar nesse nível dele não mais andar. Sim. Então veja qual que é a consequência desse processo então de seleção, que não foi uma seleção natural. Foi uma seleção induzida pelo homem. Porque ele colocou como matrizes, né, machos e fêmeas reprodutores, que tivesse aquele perfil de um rabinho tortinho, né? Ou de uma narina ali achatadinha.
Então, esses processos de seleção, às vezes, têm consequências que se tornam incontroláveis. Sim. E agora, como reverter isso? Né? Então, muitas e muitas doenças, as mais comuns, elas têm base genética. Tem, né, os fatores ambientais, que agravam, com certeza, mas a maior parte do problema é de ordem genética. Geralmente genética. Bom, então, nesse contexto de perfil de raça, de porte, a gente podia começar falando da displasia coxofemoral, que eu acho que é uma das doenças mais conhecidas de forma geral pela população, porque é muito comum os animais que antes eram mais comuns nos lares, que são os animais de porte maior, terem a famosa displasia coxofemoral, que é a doença do quadril. Né? Quais são os sinais relacionados à displasia coxofemoral? Acho que antes de eu falar dos sinais, deixa eu só explicar o que é essa displasia. Perfeito. Né? Eu falo para os meus alunos, tem coisa que vocês têm que ser bons, é prefixo e sufixo de palavra. O comecinho da palavra e o finalzinho da palavra, para entender o que significa. Então, displasia é mal formar. Dis é mal, plasia é formar. Então, já está embutido aí, né, nessa palavra, doença do desenvolvimento. Aconteceu um mal formar. Então, o animal ele não nasce displásico. Você não vai olhar aquele filhotinho pobrezinho. É displásico. Isso não acontece. Porque é uma doença do desenvolvimento. E daí quando a gente fala assim, displasia coxofemoral, é quadril. Né? É quadril. Né? É onde tem um encaixe, então, né, do fêmur, né, com parte ali do osso chamado de bacia. É uma doença muito, muito, muito comum. E talvez das doenças ortopédicas seja mais estudada. Né? Porque teve uma repercussão gigantesca na Europa. Porque começou a atingir quem? Os pastores alemães, que era o xodó da Europa, especialmente dos alemães. E aí o que eles perceberam? Que a postura dos cães mudou. Eram animais que tinham, né, vamos chamar o termo garupa, ou anca, né, essa região onde estão as patas de trás, eram bem elevadas. Tinha uma postura assim, né, como é que eu podia dizer? Com mais vigor, né, mais imponente. E de repente eles começaram a ter um quadril assim mais baixo. Isso começou a chamar atenção. Chamou a atenção também que eles não tinham tamanha disposição para as atividades. Né? E começaram a perceber que eles também começaram a ter diminuição da amplitude do movimento. Aí muita coisa atrelada. Como é que a postura deles mudou? Como é que mudou a amplitude do movimento? Como é que agora o movimento deles é mais robótico? O que está acontecendo com eles? Né? E como eu disse, o corpo fala. Então o corpo já estava dizendo que algo acontecia naquelas patas de trás. Né? E perceberam que a dor estava localizada no quadril. E aí o que perceberam? Né? Que isso não nascia com eles. Acontecia num processo lento e progressivo. Sabe que o primeiro relato foi em 1935, por isso que eu falei que é uma doença muito estudada. É, porque é antiga, né? É o antiga, diagnóstico. Muito. E o que agora se sabe? Que é uma doença de ordem especialmente genética. Que os fatores ambientais agravam. Então, o que a gente percebe, né? De início, uma má postura. Uma coluna normal, como é que ela tem que ter? Ela tem que ter uma leve depressão na região do tórax. Uma leve depressão. Né? Essa depressão é a lordose. Então, uma leve depressão para baixo. E depois, na região lombar, uma leve depressão para cima, cifose. Ou seja, tem que ser mais ou menos assim a coluna deles. Começa para baixo e depois vai para cima. Essa é a postura normal. Lordose e cifose tem que ter. Os displásicos, o que eles têm? Eles não têm essa depressão para baixo e depois que vai para cima. Lordose e cifose. Eles têm só cifose. Só uma ficam corcundas. Só uma cifose bem exagerada. Isso é uma postura que nos leva a pensar de displasia coxofemoral. Não é a única, obviamente. Agora, por que eles ficam corcundinhas? Né? Porque, então, a maior parte do peso é suportado pelas patas da frente, em torno de 60%. 40%, o restante, portanto, né, as patas de trás. Se ele tem dor nos quadris, nas patas de trás, o que ele faz? Ele fica corcunda, para aumentar essa porcentagem nas patas da frente. Sobrecarregam as patas da frente. Da frente, exatamente. Então, fica corcudinho. Então, a cifose é um indicativo, né, que está poupando os membros pélvicos, as patas de trás. Né? Que mais que a gente percebe em relação à postura, além da cifose, dele ficar corcundinho? A aproximação das patas, dos calcâneos. A gente olha assim por trás, mas peraí, que perdeu o paralelismo.
Por quê? Porque é uma postura que minimiza a dor. Né? O termo para isso é anti-álgico, contra a dor. Né? Então aproxima, porque é uma forma de aproximar mais o tecido mole. Né? A gente vai falar provavelmente um pouco mais sobre a articulação. O que a gente tem que lembrar? Né? Toda articulação tem um meio de união. Toda articulação tem. E que meio de união é esse? Chama-se cápsula articular. É como se fosse um envoltório. E é o que mais dói nas doenças articulares. É esse meio de união. Então, como se eu tivesse uma estrutura óssea aqui e uma estrutura óssea aqui. Né? E um meio de união. Esse meio de união é o que mais dói nas doenças articulares, que é a cápsula articular. Tanto que, né, quando ela está inflamada, a gente fala até de sinovite, uma inflamação da parte interna dessa membrana. Né? Então, eles ficam em posturas diferentes para diminuir a tensão sobre esse meio de união, que é a cápsula articular. Bom, outra coisa que a gente percebe também, né, a diminuição da velocidade e da amplitude do movimento. Então, eles têm passadas mais curtas, eles são assim, né, muito mais cuidadosos no movimento. A amplitude, a passada, você percebe que ela não é mais tão ampla, né? Relutância em subir e descer de móveis. Quando eles estão deitados nos primeiros movimentos do dia, é pior quando eles vão sair da caminha ou da casinha, né? Incomoda um pouquinho mais, até o pessoal fala que aí tem que esperar a articulação aquecer. Né? Mas na verdade é lubrificar aquela articulação, a própria vascularização do movimento, melhorar as condições. Uma preocupação sempre muito grande que eu tinha com os meus pacientes e com os meus também, porque eu tenho vários cães de porte grande, já passei por displasia também, e é dramático, né? Era o risco deles escorregarem e a articulação sair do lugar, que é o que a gente chama de luxação, né? A fratura mesmo na displasia dificilmente acontece, geralmente tem um trauma associado, né? Mas a luxação, o sair do lugar. Isso tem muita relação com o manejo, com o escorregar no piso liso em casa, né? Pisar em falso. Então, a gente, além de ter a doença, ainda pode ter sinais piorados ou quadros agudos por complicações que venham, né? Sobre a doença. O que a gente percebe nessas doenças articulares, né? A gente percebe que o termo para isso é incongruência, que seria desarmonia, né? Então, os componentes que fazem a articulação, eles estão ali em desarmonia, né? Estão incongruentes. Isso leva à frouxidão. Então, né, vamos simbolizar, já que a gente está falando aqui de quadril, né? Vai ter uma estrutura que é uma estrutura assim, ó, côncava, né? E uma estrutura que é convexa. E ela tinha que funcionar como uma verdadeira polia. O que acontece? Né? Se tem essa incongruência, né? Essa frouxidão, vai ter movimentos que vão fazer com que o próprio osso se remodele. Então, a incongruência vai acabar levando à frouxidão e que vai levar a um remodelamento ósseo. Porque o osso é um tecido vivo. De acordo com a carga, de acordo com a pressão, né? Ele muda a forma dele. Então, o que acontece, né? Como você bem colocou, existe um risco, sim, de luxação. O que seria a luxação? Deslocamento total. Quando as superfícies não se tocam mais. O que estava aqui agora vem parar aqui. Corre-se o risco. Para que isso aconteça, tem que ter algo suprafisiológico. Por exemplo, né? O animal que era habituado a subir na caçamba da caminhonete. E dele subia. Um determinado momento ele resolveu descer. Aquela carga suprafisiológica acima do normal, teve um impacto acima do normal. Como ele tinha uma articulação doente, né, aquela parte desencaixou. Por quê? Voltando, né? Porque tinha uma incongruência, tinha frouxidão e tinha ossos remodelados, que perderam a sua configuração normal. Né? O que todos os animais com displasia têm, todos é frouxidão articular. Todos. Né? E o que leva a uma subluxação, que é o deslocamento parcial. E essas análises fazem a gente pensar, né, quais são as possibilidades terapêuticas. Sabe? Então, baseado, né, qual que é o tamanho da subluxação? O quanto já remodelou? O que me resta como opções cirúrgicas? Né? Que boa parte das vezes a gente faz, né, um tratamento que ele é multimodal. Né? A gente pensa em tratamento mais conservador, mas tem situações que realmente o tratamento ele passa a ser cirúrgico. Né? Tem casos extremos que, como acontece em pessoas, que você tem que tirar aqueles componentes da articulação, que a gente fala de prótese
total. Tira a parte côncava, tira a parte convexa e põe uma estrutura nova ali, né, de um material daí, né, metálico, não absorvível, obviamente. Então, são situações que acabam resultando, assim, quase que perda funcional. Isso é bem interessante de imaginar, né, Júnior? Porque você mesmo começou, né, a tua fala dizendo, os cães são a espécie que tem o maior dimorfismo, né? Ou seja, cães de portes muito diferentes. E hoje, quando se fala em prótese de quadril para ser humano, é até comum, né, pro nosso ouvido, soa relativamente comum. Mas prótese de quadril para um chihuahua, para um dog alemão, para um rottweiler, para um cão de qualquer porte. Isso tem que ser muito individualizado, né? Imagine a empresa que fabrica as próteses, o grau de especialização para chegar nisso, né? Então, é muito interessante saber que existe essa possibilidade, mas eu acho que talvez não seja tão fácil o acesso assim. Não. E é até interessante, né? Porque, assim, os animais de médio porte, grande porte, gigantes, eles são muito dependentes. Aqui a gente está falando ainda de quadril, né? Eles são muito dependentes da cabeça do fêmur. Muito dependentes. Animais de pequeno porte, não. Curiosamente, os miniatura e pequeno porte não são. Tanto que um outro problema relacionado a quadril também, né, mais comum em animais, né, miniatura, e bem mais jovens também, são os que são mais acometidos, que é o termo necrose, morte, né, celular, asséptica, não tem um agente infeccioso, não tem fungo, não tem bactéria, não tem vírus, da cabeça do fêmur. Então, necrose asséptica cabeça do fêmur, ou seja, aquela cabeça do fêmur, por um problema de insuficiência vascular, por hipóxia, por falta de oxigenação, ela começa a morrer. E aí o que acontece? Nesses animais que você tem que tirar a cabeça do fêmur, se for pequeno porte miniatura, não precisa da prótese. A empresa, né, que domina o mercado de prótese de cabeça de fêmur, a Biomedtrix, que é americana, no catálogo dela é assim, uma pessoa segurando a prótese e usando o polegar e o indicador. É para mostrar, nós dominamos a arte, nós fazemos prótese até desse tamanho, mas eles não vendem, porque não tem necessidade. Então veja que cada espécie com as suas particularidades, né? Agora, tirar a cabeça de fêmur, por exemplo, num São Bernardo é condená-lo a mancar pelo tempo que lhe resta. Né? Aí sim, por isso que as coisas vão se desenvolvendo. Né? Felizmente, percebeu-se que não basta você ter só tamanho diferente, tem que ter diferentes angulações nessa cabeça. Bom, se chegar a esse ponto para um animal de grande porte é complicado, nós temos que pensar nas medidas de manejo que podem beneficiar esse animal. Para evitar então, que fácil o diagnóstico da displasia coxofemoral. O que a gente pode entregar de ação para o meu animal para que, de repente, essa doença não evolua ou traga menos sinais clínicos, né? Então, você comentou do manejo ali do ambiente, que é importante. Depois, no final, a gente vai mostrar algumas fotinhos, né? Da importância do piso antiderrapante, para que não corra o risco dele derrapar e fazer abdução, né? Abertura dos membros. Mas eu me lembrei de uma coisa muito importante e muito frequente hoje, que é a obesidade. Então, hoje nós vivemos uma epidemia de obesidade nos pets, e a obesidade é um ponto muito deletério para esses animais que têm displasia coxofemoral, não só displasia, né, Júnior, coxofemoral, mas outras doenças osteoarticulares. Então, controle do peso, controle do ambiente que não tenha, né, a risco desse animal derrapar, o que mais? Fortalecimento muscular. Perfeito. Porque se a gente for pensar, né, se existe uma articulação doente, como é que eu posso conter os danos? É deixando aquele tecido secundário, aquele tecido humano secundário hipertrofiado, musculoso, né? Porque muitas vezes, né, lembra que a gente começou até falando daquilo, o corpo fala, e de algumas posturas anormais. Né? Essas posturas anormais, elas têm assim muitos pontos de encurtamento e de hipotrofia, ou seja, o músculo diminuído de volume. Né? Como que a gente tem que compensar isso? É diminuindo esse encurtamento e hipertrofiando. Então a fisioterapia acaba tendo assim, um valor imenso. Né? E uma das coisas assim, né, que se opõe. Qual é talvez a melhor fisioterapia? A caminhada. Mas será que mas é justamente o que ele não consegue fazer, é caminhar. Então a fisioterapia, num processo inicial, ela vai tirar a dor, ela não vai começar alongando.
Não vai começar forçando, né, aqueles músculos que estão lá, né, diminuídos. Não vai começar assim. Vai começar desinflamando, tirando a dor, desfazendo algumas aderências que muitas vezes se fazem, porque as fibras musculares, elas também se rompem. E às vezes não é aquela ruptura completa, são algumas fibras musculares, algumas, daqueles milhões e milhões, bilhões provavelmente, algumas se rompem. E aí a gente tem que lembrar que o músculo ele não cicatriza bem. Ele não tem um bom processo regenerativo, que deveria ser a forma e função idênticas, não. Ele tem bastante restabelecimento de continuidade. Ou seja, né, as bordas têm que se aproximar de novo, elas têm que se tocar. Mas isso não é regeneração, isso é reparação. Que tecido é esse? É um tecido cicatricial, que a gente fala tecido fibroso. Só que o tecido fibroso ele não consegue contrair e relaxar. Então tem dor naquele local. Tem dois termos, né? Quem acompanha esporte ouve bastante, né? Que é contusão e contratura. Contusão seria a ruptura dessas fibras musculares. E como eu disse, às vezes é parcial, mas isso já gera uma certa impotência. E dor, né? E dor. Em contrapartida, qual que é o resultado dessa contusão? É a contratura, que é a deposição de tecido fibroso. Então, às vezes, a gente está olhando aquele animal que está lá corcundinha, mas ele tem muitas fibras musculares com tecido fibroso, com tecido cicatricial. E daí não adianta forçar. Tem que primeiro tentar desfazer aquelas áreas de contratura. Desfazer aquelas aderências, que são tecidos cicatriciais. E aí a gente não pode ser assim, sabe, imediatista. Né? Eu lembro, há muitos anos, participando de um simpósio, né? E aí o fisiatra, né? Porque recordando que fisioterapeuta é quem fez o curso de fisioterapia. Né? Se a pessoa se especializou em fisioterapia, ele é um fisiatra veterinário. Então, ouvindo uma palestra de um fisiatra, foi fantástica a palestra, e todo mundo queria saber qual é o tempo de fisioterapia. Se for uma luxação de patela, qual é o tempo? E se for uma ruptura do ligamento cruzado, né, uma estrutura que fica dentro do joelho? E se for displasia coxofemoral? Então todo mundo quer saber o número de sessões. Daí ele falou assim, olha, a gente está concentrando, né, em relação ao número de sessões. Eu vou generalizar, tá? A cada um dia que não apoia, é 3 dias fazendo ofício. Se ele está um mês sem apoiar, em média 3 meses fazendo ofício. Tudo bem? Em média. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer o cálculo, então. Então não é assim com uma sessão, 2 sessões, né? O processo é lento, Por isso que é importante, quando você perceber que o animal tem alguma dificuldade para caminhar de forma plena, algum desconforto, já buscar um atendimento veterinário. E preferencialmente, pessoal, um veterinário especializado. Exato. Né? Porque aí você vai ter um diagnóstico muito mais rápido, muito mais assertivo, já com os encaminhamentos de repente, aliar uma fisioterapia, que aí nós temos modalidades inúmeras dentro, né, desse universo, a gente já teve um episódio sobre isso, para que as coisas se recuperem de uma maneira rápida e tenham menos sequelas, né, Júnior? Porque acho que uma preocupação na ortopedia muito grande é em relação às sequelas que ficarão a partir dessa doença. Bom, falamos de displasia, fomos além, falando... Eu quero, antes da gente mudar de assunto, só perguntar para o Júnior das raças predispostas. Porque quem tem um cão de porte grande em casa, ele não precisa ser de uma raça pura necessariamente para apresentar a doença. Se ele tiver a mistura com uma raça predisposta, isso já tem que acender o sinal de alerta. E quem são esses animais predispostos? Primeiro, a primeira doença do quadril que nós falamos, displasia coxofemoral, e aí depois você acabou comentando de uma segunda doença, que é a necrose asséptica da cabeça do fêmur. Que é menos frequente, né? Quem são eles? Então, a gente vai talvez falar um pouco de estatística, mas daí, olha só. Eu vou lembrar aqui, ele é um pensador, ele é um escritor, ele foi primeiro-ministro britânico, né? E foi considerado nessa época um dos homens mais inteligentes, que é o Benjamin Disraeli, né, do seu tempo. Ele faleceu em 1881. E ele dizia que tem 3 mentiras: a bobinha, a deslavada e a estatística. Entende? Então, quando a gente começa a ler sobre estatística, né, por exemplo, assim, né, dado recente, tá? Artrose, comprometimento articular integral, dados recentes. 20% dos cães têm até 2 anos.
90% dos cães têm acima dos 5 anos. Nossa senhora, é muita Isso coisa. É alarmante, né? No nosso dia a dia, o que a gente percebe? Honestamente, em relação à displasia coxofemoral. Todas as raças. Não todos os existe portes. predisposição. Todos os sexos. Entende? Seja animal, né, com raça definida ou sem raça definida. Agora, pensando na estatística, talvez no nosso público, os animais que têm mais displasia coxofemoral são os sem raça definida. Porque a São os prevalência é mais maior. comuns. Sim, Não é são os verdade? mais O comuns. número amostral é muito maior dos sem raça definida. Provavelmente. Dependendo do estudo, a gente conclui. Animais sem raça definida têm maior índice de displasia coxofemoral. É uma coisa que ela está tão generalizada que não tem mais a gente falar assim, olha, Não tem mais cara. livre de ter displasia porque ele é da raça tal. Não tem mais. A gente percebe, claro, já que tem, né, fatores genéticos, que tem raças que são muito predispostas. Né? Os bulldogs, por exemplo, né? Os labradores, golden retriever, São Bernardo, tem muitos. Mas não dá para dizer que aquela raça ali é livre. Mas Tá é mais certo? frequente nessas. Raças grandes e gigantes. Mas todos os portes, inclusive em gato. Gato também Sim, tem displasia gato coxofemoral. também. Olha Né? que alerta importante, pessoal. O gato tem muita doença osteoarticular e displasia coxofemoral. E o gato, ele é silencioso em manifestação de desconforto. Às vezes ele tá mais quieto ou tá mais arredio na casa, que é mais comum o gato se esconder quando tem dor e quando você vai investigar, ele tem uma displasia E é coxofemoral. muito interessante que a maior parte dos veterinários tratam os problemas articulares do gato como artrose no gato velho. Né? A gente resume os problemas articulares do gato como artrose do gato velho. E às vezes o gato nem é tão velho assim. Vamos combinar 6, 7, 8 anos. Ele está na metade da vida dele, né? Então ele vai passar o resto da vida dele com uma dor articular porque o veterinário não teve coragem de fazer o diagnóstico correto. E nós tivemos um episódio sobre estresse, né, Paty? E uma das questões que causa estresse crônico é dor crônica. É dor crônica, sem dúvida. Sem dúvida. Exato. Bom, então saímos da displasia coxofemoral, que nós temos um universo ainda para conversar aqui. Acho que a segunda, vou apostar, tá? Que a segunda doença ortopédica mais comum, pelo menos que a gente leigo na ortopedia, vê é a luxação de patela. Né? Aí a luxação de patela, Júnior, acomete os animais menores. É uma tendência. Não é uma regra. Bem mais. Bem mais os menores, né? Bom, então fala um pouquinho sobre a luxação patelar. Muito mais comum em animais de pequeno porte. E aí uma curiosidade, né? E normalmente essa patela, a patela então é aquele ossinho que está bem na frente do joelho, né? Antigamente chamado de rótula. O ossinho que está exatamente na frente do joelhinho. Então se está com o joelhinho, você, né, vai ver que tem um ossinho ali que está saliente. É a patela. O que se espera? O que seria o normal? Que ela estivesse exatamente no centro. Né? Esse ossinho ele tem uma conformação assim convexa, como se fosse uma barriguinha, ele tem uma superfície convexa. Porque ele desliza numa superfície que é côncava. Né? Então ela desliza na superfície côncava. E lembra que eu até comentei, né, que o osso é um tecido vivo, você remodela. Se essa patela, tanto que o termo é luxação de patela, né? Lembra que luxação é um deslocamento total. Então quer dizer que aquela patela que tinha que deslizar numa superfície côncava, ela sai. Bum. O osso é um tecido vivo, ele se remodela. Ele não vai manter aquela profundidade se a patela não está fazendo pressão no osso. Né? Então só recordando, onde que está a patela? Exatamente na frente do joelho. Ela se encaixa aonde? No fêmur. Nesse osso longo da coxa. Então a patela ela se encaixa no fêmur. Né? Na parte ali de baixo, né, do fêmur, ela se encaixa ali. E aí o que acontece? Veja que nós não temos resposta ainda para todas as perguntas. Né? Eu tenho até um hábito de dizer para os meus alunos, né? Eu falei assim, olha, tratando de ciência, nós falamos a verdade disponível. As verdades nem sempre são definitivas. Né? Então a gente presumia que a luxação de patela, né, ou seja, o fato da patela se deslocar, né? Como eu disse, ela é uma superfície convexa que desliza numa côncava. O fato dela sair dali, a gente até pensava, será que houve problema no fechamento das linhas de crescimento? Será que esse fêmur ele não está tortinho, a tíbia tortinha, por isso que a patela está para cá? Porque se os ossos fossem bem alinhados, a patela ia se manter no centro. Mas pelo fato do osso de cima, fêmur, o osso de baixo, tíbia, eles estarem assim mal angulados, será que não é isso que está fazendo a patela?
a gente percebe que isso acontece. Mas será que são as linhas de crescimento? Será que teve um mau desenvolvimento do músculo, né, aonde a patela está inserida, que é o quadríceps? O quadríceps é um músculo que está bem na frente assim da coxa, né, é o único extensor, né, do joelho. Será que seria uma displasia do quadríceps? Veja como a gente ainda não tem resposta para todas as perguntas. Né? O desenvolvimento da doença ele ainda é mal compreendido. A gente pode fazer a resposta assim bem generalista. Houve um mau desenvolvimento. Os fatores causadores a gente ainda não sabe plenamente. O que a gente percebe? Né? Os animais de pequeno porte, a patelinha que tinha que estar no centro, elas acabam ficando para dentro. Que a gente fala de luxação patelar medial. Os animais de grande porte, a grande maioria é para fora, luxação patelar lateral. E a gente, mas o que explica isso, né? Porque até a forma do osso e da tíbia é diferente na raça grande gigante. Né? O ângulo da cabeça do fêmur é diferente em raça grande gigante. Então, assim, são tantas coisas de uma complexidade. Sim. E o tutor, ele quer entender assim, meu Deus, é complexo, mas e aí? O que o meu animal vai demonstrar de sinal clínico que eu posso suspeitar que ele tem uma luxação de patela? Ah, boa. Claudicação. Ele vai mancar. Né? Ele vai mancar bastante. E algumas das vezes tem até a perda funcional, ou seja, ele deixa até de encostar um membro no chão. Né? Então a gente vai ver, porque assim, o que seria mancar, né? Por que ele está mancando? É um movimento atrelado a uma postura antiálgica, atrelado a uma postura que minimiza o desconforto. Então, claudicar é isso, né? É um movimento atrelado a uma postura que diminui a dor. Sim. Isso é claudicar. E aí a gente vai perceber que de uma forma progressiva também, tanto que a luxação de patela tem graus. Tem o grau 1, o grau 2, o grau 3, o grau 4, na verdade, né? O grau 4, por exemplo, né, sem querer falar de toda a classificação, é aquele que é permanentemente luxado. Então, você não consegue colocar de volta no grau 4. Esse cão que a patela está permanentemente fora do lugar é que ele não vai apoiar. Que ele vai ficar mancando o tempo todo? Às vezes ele nem encosta mais a patinha no chão. Mas aquele que tem um grau 1, que é o grau mais leve, ele não manca o tempo inteiro? Não. Às vezes é um achado até de exame ortopédico. Grau 2, às vezes encaixa, desencaixa. Aí ele mexe a patinha, ele consegue reposicionar com o movimento, a patela volta e a vida segue. Eu achei interessante uma vez atendendo um tutor no consultório, que ele dizia pra mim assim, doutora, ele manca, era um iorquinho, ele manca, aí quando ele tá mancando ele dá um grito, aí ele pega, estica a patinha pra trás, igual perna de bailarina, estica... E reposiciona. E daí volta, assume a postura e sai andando normal. Por quê? Porque quando ele estica, ele bota no lugar. E daí depois ele volta caminhando. Então, isso é um sinal de luxação de patela. Desse mancar que acontece e depois normaliza. E o gritinho, às vezes, quando sai do lugar, né? Então, se o tutor tem um cão de porte pequeno em casa... que manca de vez em quando, dá esses gritinhos e eventualmente se estica e volta ao normal, atenção que isso é sinal de que tem alguma coisa. De que tem luxação de patela, provavelmente, né? O normal é não ter mobilidade nenhuma. E você não conseguir, né? Aquele osso que está bem no centro do joelho, você não conseguir colocar ele nem para fora e nem para dentro. Ele fica permanentemente no centro. Esse é o normal. E aí, quando você vê como eles são muito espertos, inteligentes, né? Eles têm que achar recursos, né? Para diminuir aquele desconforto. Sim. Então, realmente, eles fazem, às vezes, eles estavam andando, param, estica, e daí continuam andando. Peraí, deixa eu fazer o meu alongamento agora. Estica, e daí continua, né? Não precisa ter isso pra gente chegar, né, à conclusão que tem, mas alguns adquirem esse hábito. Né? E o importante de fazer o acompanhamento com o ortopedista é porque isso pode evoluir. E se evoluir, vai desenvolvendo o que a gente chama de artrose. Esse joelho ele vai degenerando, as estruturas ali vão degenerando, e daqui a pouco esse animal ele padece de dor crônica e de alterações que quanto mais degenerativas forem, mais difíceis serão de resolver, de tratar. E outra coisa que me preocupa, eu imagino, né, que isso aconteça assim em animais, como no ser humano. Você poupa um membro porque tá doendo, né? Sobrecarrega todo o outro e aí daqui a pouco você começa a ter lesões de compensação. Né? Então, um problema no joelho, daqui a pouco se transforma num problema de quadril do mesmo membro ou do outro membro, né?
Porque você está tentando compensar a longo prazo aquela dor crônica que está ali. Então, tem que realmente levar para atendimento, fazer o diagnóstico, determinar qual a melhor forma de tratamento para evitar que outros problemas surjam, né? Tem esse efeito dominó. E às vezes o efeito dominó é na própria articulação. Como, por exemplo, a gente está falando então de luxação de patela. Então, lembrando, luxação é o deslocamento da patela, né? Ela tinha que ficar bem no centro do joelho e ela está saindo dali. Só que ela tem, entre outras funções, uma função da patela estar ali é a tíbia, que é o osso da pérnia, não ir para frente. Se a patela está na sua posição normal, correta, que a gente fala anatômica, se ela está ali, ela bloqueia essa translação cranial da tíbia. Então, o fêmur está em cima e a tíbia está embaixo, tá certo? Se a patela está na sua posição anatômica, ela auxilia no bloqueio da translação. Ela é a única que faz esse bloqueio da tíbia para frente, da translação? Não é. Tem também o ligamento cruzado cranial. Agora, quando tem a luxação de patela, o ligamento que está lá dentro do joelho, né? Fala ligamento cruzado porque realmente são dois, eles fazem um X dentro do joelho. Por isso que eles são cruzados. O ser humano também tem, né? Então tá, então desses que estão dentro do joelho e formam um X ligamentos cruzados, um deles também tem esse papel de bloquear a translação cranial da tíbia. Então, se tem a luxação de patela, o ligamento cruzado ele fica sem o seu parceiro. Ele passa a ser o único a bloquear a translação cranial da tíbia. Translação cranial é esse movimento da tíbia para frente, ele passa a ser o único. Ele estando sobrecarregado em alguma atividade que seria suprafisiológica, né? Por exemplo, ele pisou em falso, né? Ele girou a tíbia, né? Fez uma rotação interna muito intensa, se ele não tem o parceiro dele, rompe. Então, uma luxação de patela pode desencadear uma ruptura do ligamento cruzado cranial. Cranial porque são dois, um está à frente e outro atrás, daí um é cranial, outro é caudal, né? Aí esse cachorro não vai jogar mais futebol. Esse não joga mais. Esse pode deixar a bola ali que ele não vai Pode chutar. abandonar a carreira. E pode acontecer até o que aconteceu com o Neymar. Sim. Que além de romper o ligamento cruzado, ainda lesionou o menisco. Porque isso daqui não acontece. Osso com osso não se toca. Tem dentro do joelho dois amortecedores, que são os meniscos. São dois amortecedores, um para fora e um para dentro. Cada joelho tem dois. Dois amortecedores são os meniscos. Só que um deles, né, ele é mais instável. Se tiver movimentos anormais, ele se joga um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para o lado, ele dificilmente ele é esmagado. Agora o amortecedor, vamos dizer assim, de dentro, que seria o medial, ele é muito estável. Se tiver movimentos anormais, ele é esmagado. Foi o que aconteceu com o Neymar. A recuperação dele vai ser bem mais lenta, infelizmente, né? Então, tudo começou com uma luxação de patela, que evoluiu por uma ruptura de ligamento cruzado, aquele que está dentro do joelho, e que desencadeou uma lesão no menisco, que é o amortecedor do joelho, Sim. vamos dizer assim. Mas a ruptura do ligamento cruzado também pode acontecer independente de ter a luxação de patela, que é o que acontece nos animais maiores, musculosos, fortes, diante de um movimento brusco. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo de um pitbull, que é super musculoso, super ativo, né? E que faz aquelas provas e vai, volta e corre, pega a bolinha, e numa dessas pode ser... romper. Pode romper, que é outra ficção, independente da luxação, que pode acontecer. E aí Ótima o sinal lembrança. clínico é? Similar, praticamente o mesmo. Mancar. Mancar. Não, só que na ruptura do ligamento cruzado, eles não conseguem fazer nenhum apoio, né? Eles ficam com o pezinho sempre pra cima ou não? Ou só a pontinha do pezinho? Depende. Depende. Em situações agudas, né? Porque veja só, né? O organismo ele tem que tentar conter aquele dano. Ele tem que tentar conter. Porque agora vamos lembrar alguns termos importantes. Quando a gente ouve assim a palavra ligamento, o que é ligamento? É o que une os ossos. Né? Liga um ao outro. Liga um ao outro, ele liga um osso, beleza. Se romper o que liga, né, o ligamento, vai ter movimentos anormais. Ele estava bloqueando certas forças, né? Quando tem esses movimentos anormais, gera muita dor. Porque o tecido mole que está ali em volta, ele é muito inervado. E ele não é inervado só para dor, é também para que o nosso cérebro saiba qual é a nossa ocupação espacial. Olha que coisa curiosa, né? Se a gente ficar num ambiente plenamente escuro, a gente sabe que a gente está sentado. A gente sabe que os nossos joelhos estão dobrados,
não é verdade? Sim. Por quê? Porque em volta da articulação tem muitas fibras que informam o cérebro da nossa ocupação espacial. O termo para isso é proprioceptiva, percepção própria. Então, quando tem a ruptura do ligamento, que é o que liga, na verdade, haverão movimentos anormais. Vai distender tecido mole, que, como eu disse, ele é muito inervado. Em contrapartida, o que o organismo faz? Diante de tanto alarme, de tanta inflamação, ele fica mais espessado. O tecido mole fica mais espessado. Passou algumas semanas, a contenção do dano existe. Porém, não é pleno. Não consegue esse espessamento de tecido mole ter a mesma função do ligamento rompido. Isso não acontece. Então, com o passar do tempo, você percebe que a claudicação ela diminui. Quando é bem aguda, aconteceu a ruptura hoje provavelmente ele não apoia. Nos próximos dias, provavelmente ele não apoia. Talvez ele tenha algum apoio passado aí 5, 6, 7 dias. Né? Então, é muito importante também o histórico. Sim. Né? Quanto tempo faz, né? Quanto tempo faz, não é verdade? Né? Perfeito. Porque se for algo crônico, os sinais não serão tão evidentes. Mas serão muito destrutivos. Quanto mais tempo se esperar, mais destruidor está sendo para aquela articulação. E mais difícil de recuperar, mais tempo de fisioterapia, medicação, Sim. gasto. Sim. Porque às vezes as pessoas acabam poupando a ida ao veterinário, até por uma questão, não, foi um mau jeito, né? Verdade. Foi um mau jeito, não vou levar. Mas às vezes esse mau jeito vai trazer danos irreparáveis àquela articulação e também aliado a gastos. Agrava o quadro. Agrava tudo. Então não dá, gente. Machucou, lesionou, não sabe o que está acontecendo, leva no médico veterinário, avalia. Lógico, às vezes vai medicar nos primeiros dias ali. Melhorou 100%? Foi só uma contusão, uma lesão muscular, que todos nós estamos sujeitos, os animais também. Mas não foi. Perpetuou aquele quadro, tem que buscar um atendimento especializado. E nesse ponto, vale a pena destacar o seguinte: assim como para o ser humano, qualquer lesão osteoarticular, né, parte da recuperação ou evitar piora, né, para evitar a piora, é preciso repouso, para os animais também. É muito interessante que os tutores veem lá o pet claudicando, né? Se preocupam em dar o remedinho, mas deixa o bicho com acesso ao quintal, subindo e descendo da cama, subindo e descendo do sofá. Esse bicho num piso liso, escutou a campainha, escutou a entrega do iFood, sai correndo. Aí, peraí, né? Como é que você, com uma lesão articular, vai se recuperar fazendo um movimento brusco, né? Durante ali o teu dia a dia. Então, o repouso é parte essencial da recuperação do pet. Ótima lembrança. Bom, então falamos de displasia coxofemoral, luxação de... a necrose asséptica da cabeça do fêmur, que é menos comum, mas acontece. Falamos de luxação de patela, de ruptura de ligamento cruzado. Tá faltando coluna. Eu acho que é o último assunto que a gente vai ter tempo para conversar, mas a gente não pode deixar de falar de coluna, porque as dores de coluna são comuns, né, Júnior? E quanto mais esses animais envelhecem, mais a gente enxerga esses problemas acontecendo. E como na gente, no ser humano, né? Quem tem aí dor de coluna igual a véia aqui, sabe o quanto incomoda, o quanto tira a alegria e a disposição de vida. Então, como é que isso acontece nos animais, nos cães e nos gatos? Então, lembra que eu comentei que isso aqui não acontece, né? Osso com osso não bate, né? Então, entre as vértebras, existe ali amortecedores, que são os discos entre vértebras, discos intervertebrais, né? O disco intervertebral, ele parece um chiclete babalu. Ele tem o seu recheio, né? Agora, o que não está mal explicado? Por que aqui o recheio, vamos dizer assim, do babalu, ele vai mudando? Ele entra num processo ali degenerativo. Por que? É uma coisa um pouco estranha. Por que ele muda a polaridade, as cargas dele, que faz com que tenha influxo de elementos diferentes? Isso é um pouco ainda esquisito, né? Por que certas coisas acontecem? E aí a gente vê, tanto que chama-se doença do disco intervertebral. Com certeza é um problema de degeneração. É uma doença degenerativa. Isso é um dos, né? Porque tem artrose também. O famoso bico de papagaio. Que também tem a ver com a doença do disco. Sim, porque causa instabilidade. Instabilidade.
E aí o que acontece, né? Imagine que nem eu falei, o disco intervertebral, apesar que eu falei, né, que isso aqui não acontece, mas tem regiões da coluna que não tem disco, tá? Que é na articulação do sim, né, que é a primeira vértebra com o crânio, a articulação do sim, né, atlanta-occipital, e a articulação do não, que é as duas primeiras vértebras. É o sim, o sim e o não tem disco, né? Então na articulação do sim atlanta-occipital, que seria então o crânio com a primeira vértebra, não tem disco. E nem a do não, né? A articulação do não, que seria a primeira e a segunda vértebra, né? Do pescoço, da região cervical. Ali não tem disco, ok. Como também não tem no sacro, né? Que desceram ossos fusionados. Mas voltando a falar, né? Sobre o disco intervertebral que parece um chiclete babalu. O recheio desse babalu, ele normalmente ele é gelatinoso. Ele predomina a água. É 80% água, 20% são outros componentes que fazem ele ter essa consistência gelatinosa. O que não... Porque o motivo dele deixar de ser gelatinoso que é um pouco incógnito, né? É sabido que tem raças com altíssima predisposição, que é o caso do Dachshund, né? Em alemão, o Dachshund, né? O Dachshund, né? Que seria o linguicinha, né? O cofapinho, né? Cofape. É um estudo muito antigo, né? Mas dizia que 20% dos cães da raça Dachshund tiveram ou terão hernia de disco. 20%. É muito. E 26% desses terão mais de uma vez na vida. E aí são perfis diferentes de degeneração, né? Por exemplo, os animais que são os rebaixadinhos, como é o cofapinho, como é o linguicinha, como é o Dachshund, né? Eles são rebaixadinhos. Como assim rebaixadinho? Os ossos longos não são tão longos. Se a gente olhar para esses rebaixadinhos, né? Húmero, radiúna, fêmur, tibia e fíbulas não são tão longos. A gente vê que é uma coluna muito longa para patas, membros muito curtos. Perninhas curtas. O externo deles, esse osso do peito, ele quase encosta no chão, de tão rebaixadinho que ele é. Isso é um perfil de doença do disco. Outro perfil vai ser, por exemplo, o labrador, o pastor alemão, que não são rebaixadinhos, né? O termo para isso seria condrodistrófico e não condrodistrófico, né? Então, aqueles que tiveram, então, uma má nutrição da linha de crescimento. Por isso que os ossos longos não são tão longos. Condrodistrofia, má nutrição de cartilagem fisária de crescimento. E as raças que tiveram um ótimo desenvolvimento, os ossos longos são bem longos. Esse perfil dos rebaixadinhos, vamos dizer assim, a doença acontece dos 3 aos 6 anos, normalmente. O grande muito pico jovem, da né? doença, 3 aos 6 anos. Jovem, né? Muito jovem. 3 a 6. O que foge um pouquinho da curva é o bulldog francês, que dele, normalmente ele começa dos 2 aos 4. Mais cedo ainda. Mais cedo ainda, né? E hoje é a raça da moda, né? Super da moda. Super verdade. Super. Assim, ele tem muita virtude, né? É muito dócil, muito inteligente, né? Mas o problema são os defeitinhos de fábrica, né? Ele tem, assim, né? Ele está suscetível a muitos problemas articulares, infelizmente. Sim. Aí o outro perfil, que seria, então, daqueles animais de porte grande, raça grande gigante, aquele que eu falei que não são os rebaixadinhos, né? Que os ossos longos, de fato, são longos, as patas realmente são longas, né? Normalmente é a partir dos 7 anos de idade. Né? Veja que aí eles já são idosos, eles entraram na terceira idade. Né? Manifestação também é bem diferente. Por quê? Porque nos rebaixadinhos, como eu falei, né, o Dachshund, por exemplo, mas não, claro que não é só ele, né? Tem tantos outros que são rebaixadinhos também. Shih Tzu, Lhasa, enfim, todos esses aí. Todos esses, York, né? Todos são assim meio rebaixadinhos. O que acontece com o disco, que eu falei que parece um chiclete babalu? É como se o chiclete a gente apertasse e extravasasse o recheio do babalu. Imagine que você apertou o disco e a parte interna dele, o recheio, ele sai de uma forma abrupta. Então, normalmente, os danos são muito significativos. É aquele animal que deu um gritinho e em poucas horas ele não consegue nem sustentar o próprio peso. Não consegue mais ficar em pé. Mas em ficar em pé, ele perdeu totalmente a sensibilidade e a motricidade. Ele ficou paraplégico, né? Então ele perdeu, não que seja a mesma coisa, né? A perda da dor é uma coisa, a perda da motricidade é outra, né? Mas o paraplégico seria a perda dos movimentos voluntários, né? Das patas de trás. Enquanto que a doença do disco em raça grande, gigante, é diferente, como eu falei. Não é só pela faixa etária, já que esse público é dos 3 aos 6 e esse é a partir dos 7. Não é só na faixa etária, mas também
o processo de degeneração do disco. Nas raças grandes, gigantes, o babalu, ele rompe, mas parcialmente. Ou seja, ele se deforma e não volta à forma original. Ele se deforma e não volta à forma original. Ou seja, ele vai fazendo biquinho. Esse biquinho, que o termo para isso seria protrusão, né, essa projeção, ela é lenta e progressiva. Lembra que eu falei que do dachshund, do cofapinho, do linguicinho, ele estava correndo, alegrinho. E de repente ele deu um grito e em poucas horas ele já não consegue nem sustentar o peso. Esse é um perfil. Porque o disco rompeu totalmente, saiu totalmente do recheio do babalu. E quando ele sai, ele esmaga quem? O que a gente já falou, que é medula óssea. A medula. Né? Perdão, isso mesmo, medula não é óssea não, medula espinhal. Medula óssea está dentro do osso. Boa. Medula espinhal. E aí a condução nervosa fica totalmente prejudicada. Sim. Já aqueles animais que são de raça grande, gigante, a compressão ela é lenta e progressiva. Os sinais clínicos também são. Então é aquele animal que a gente vai perceber que ele vai ficar um pouquinho arqueado, ele vai ficar com a base agora mais ampla, vai começar a arrastar a unha, é tudo lento e progressivo. Às vezes só menos disposto, aí as pessoas falam, não, mas é porque ele tá velhinho. Na verdade o estar velhinho é porque ele está assim mais velhinho, mas na verdade ele tá menos disposto porque ele tá com dor. E aquilo entra no pacote da velhice e o bicho envelhece com dor e com sofrimento. Sim, sim. E daí não perde só, né, a questão locomotora. Às vezes perde o controle dos esfíncteres. Perde o controle da micção, da defecação. Faz incontinência urinária, incontinência fecal, né? Porque se atingiu, né, o que conduz, né, os comandos, né, que vêm do cérebro, então compromete às vezes várias coisas, não só a locomoção. Mas são perfis diferentes de doença de disco. Né? Sim, sim. Júnior, e diante de todas essas doenças, a gente já deixou bem claro para os nossos ouvintes, né? Que essas doenças, elas têm caráter crônico, debilitante, provocam dores crônicas. A gente já mostrou a importância de se fazer o diagnóstico. Mas, diante de um diagnóstico ou diante do risco, porque tem, né, um cão cofapinho, né, rebaixadinho, não precisa necessariamente ser um dash, mas tem um cão rebaixadinho ou tem um cão de porte grande e gigante. Tem alguma coisa que eu possa fazer dentro de casa para segurar a manifestação dessa doença que veio lá com a genética? Eu posso mudar o meu manejo em casa para desfavorecer o aparecimento da doença? Excelente colocação. Quem tem esses animais com esse perfil, né, que são os rebaixadinhos, então, nessa faixa aí, vamos colocar dos 2 aos 7 anos, 8 anos, tem que ter muito cuidado, né? De repente, assim, certos movimentos sobrecarregam demais os discos, que são esses amortecedores. Então, de repente, né, não é interessante ele ter um acesso direto da cama, do chão direto na cama. Principalmente essas camas que hoje são as camas, box, né, que são bem altas. A gente tem, né, as imagens. As imagens ali, o Júnior trouxe pra gente algumas imagens para deixar mais didático, né? Isso. Então, nesse caso, seria então uma pista mais antiderrapante. Pensando na displasia coxofemoral, nas doenças de joelho. Né? Luxação coxofemoral, luxação de patela, né? Para não escorregar. Isso daí serve tanto para um pré-operatório, para um pós-operatório, para um tratamento conservador, né? Claro que isso não vai, assim, tratar a causa de base, né? Mas vai gerar mais conforto. Porque, lembra, né? A gente comentou da incongruência, que seria a desarmonia. E se tem desarmonia nessa articulação, tem frouxidão. E daí vai ter distensão de tecido mole. Imagine se esse animal escorrega, se ele patina, né? A distensão que acontece dentro da articulação é muito grande. Sim. A dor, o desconforto, ele é muito maior. Então, às vezes, ele não quer caminhar porque ele sabe que ele escorrega. Sim. Ele sabe que o desconforto vai ser maior. E hoje as casas têm muito porcelanato, não necessariamente o polido, mas o mesmo porcelanato que não é polido, ele tende a ser mais liso, né? Passa para nós, por favor, Matheus. Então, aí um outro exemplo de piso antiderrapante, tá aí um Golden Retriever que representa uma das raças que representa a displasia coxofemoral, né? E aí esses Goldens, além disso, são comumente obesos.
Que aí sobrecarga ainda mais a articulação. E vejam, esses exemplos, eles não são de troca do piso. A gente não precisa reformar a casa. A gente pode adaptar o ambiente, né? E colocar nos locais onde eles mais circulam, né? Não necessariamente revestir a casa toda, né? Pode passar, Matheus, por favor. Ah, isso, né, Júnior, que você tinha comentado. Estratégias, né? Para você, então, poupar, né? As cargas sobre a coluna mesmo, sobre os discos, que, assim, degeneração de disco vai acontecer em todos, mas nem todo. Então, a doença vai acontecer em todos. O envelhecimento, né? O envelhecimento, todos. Natural. Inclusive, nossos discos, todos, né? Teremos discos degenerados se a gente chegar numa idade mais avançada, né? Mas nem todos virarão hérnia, né? Nem toda doença do disco virá hérnia. Então, uma forma de a gente evitar, porque a doença vai existir. A degeneração, como eu disse, a patogênese ainda é mal compreendida. A degeneração vai acontecer. Para a gente evitar que a doença vire uma hérnia, né? A gente pode fazer essas manobras. Diminuir as cargas sobre aquela coluna. Ontem eu recebi um vídeo de uma paciente minha, é uma gatinha que tem 20 anos, vai fazer 21 agora, Vitória. Até já falei dela aqui no episódio. Ela é um chuchuzinho. E a tutora fez, porque ela já tem, né, os problemas articulares crônicos, uma escada de caixa de papelão. Então, ela fez os degraus bem pequenininhos, um pro outro, largos, porque daí ela sobe numa caixa, anda um pouquinho e sobe na outra. Então, ela fez a ida, a volta e a caminha para ela deitar. Então, é um estímulo à mobilidade, porque, né, você comentou conosco agora há pouco que o caminhar faz parte, é a fisioterapia natural, mas poupando, né, esses desníveis para que ela não tenha sobrecarga e se mantenha no conforto. E o papelão é, né, antiderrapante. Verdade. Então, a gente pode fazer com coisas simples, eu ia falar, né? essas escadinhas tem de sofá, dá para você colocar aquelas almofadas mais durinhas, usar a criatividade. Se não quiser comprar algo específico, tem como adaptar, né? Seriam manobras simples, né? Preventivas, pensando inclusive em pós-operatório, às vezes tem a necessidade, né? A gente tem que lembrar que existem, assim, 3 coisas que são fundamentais, né? Primeiro é ter diagnóstico. A né? gente fala tanto disso Tem que aqui. ter diagnóstico, né? É descobrir aonde está o problema. É joelho? É quadril? É tornozelo? É cotovelo? É ombro? Tem que descobrir onde está o problema. Uma vez que você descobrir onde está o problema, é pensar quais são os diagnósticos diferenciais, ou seja, quais são as possibilidades. Né? Será que ali eu tenho uma fratura? Fratura é perda de continuidade. Será que é uma fratura? Não. Será que eu tenho uma má consolidação porque ele tinha que aquele esqueleto se desenvolver e em um determinado momento fusionar e não fusionou? Será que eu tenho uma não união? Né? Como acontece, por exemplo, né, no cotovelo, a não união do processo ancônio. Então, assim, voltando, a pergunta número 1 é onde está o problema? Onde que está? Que articulação é essa? 2, quais são as possibilidades? E 3, qual que é o plano terapêutico? O que eu tenho de opções? Não é verdade? Então, as coisas estão evoluindo agora. O que a gente não pode fazer? Só reforçando assim, pontos chaves, né? É evitar deixar o animal aos cuidados da natureza. Porque assim, pensando em problema ortopédico, como é comum, sabe, a gente ouvir, já foram semanas, já foram meses. Eu sei que a maioria das situações não são urgentes. E muito menos, né, emergenciais, eu sei. Mas a gente também não pode protelar, deixar as coisas da natureza. A gente vê que, por exemplo, a luxação de patela, ela não começou grau 4. Sim. Aquela que é permanentemente luxada, ela não começou assim. Sim. Só que uma vez que ela se tornou grau 4, tudo é muito mais difícil. Né? Aí a gente tem uma outra imagem mostrando que você estava falando ontem da fita uma fita antiderrapante. Você sabe que lá em casa, Júnior, bom, você já sabe, você já foi lá em casa, você já viu, mas a gente tem as garagens com piso, com cerâmica, né? E a cerâmica é lisa. E, poxa, recém-casado, né? Com todo o dinheiro que tinha na conta investido na construção da casa, depois, de repente, 2, 3 anos depois, a gente se vê com um cão de porte grande e com um problema ortopédico. Cara, não tenho dinheiro para trocar o piso. E colocar uma daquelas alternativas ali que você mostrou anteriormente, eles puxavam, comiam e levavam para o meio do bosque para ficar roendo os fios da mãe, ainda fazendo um corpo estranho. Então, uma das alternativas que eu encontrei, que eu achei bacana e que funcionou muito bem, foram essas fitas antiderrapantes. A gente cola,
né? O cão não consegue arrancar, não consegue comer pedaço. Faz o atrito, a abrasão. Impede o escorregão, faz a abrasão. Então, essa é uma alternativa simples também e relativamente barata, né? Porque você compra, cola ali e resolve o problema. Então, eu fiz as fitas, especialmente nas regiões onde eles mais escorregavam, que tinha um discreto declive, né? E resolveu todo o problema que eu tinha. Então, é mais uma opção, né? Muito simples e muito barata. Outra possibilidade é dificuldade de acesso. A escada é um dilema, né? Porque qualquer tipo de problema, o subir e o descer pode prejudicar. Sim, né? sem dúvida. Vamos pensar numa outra situação, né? Que a gente acabou não indo por esse caminho, que seriam as fraturas, né? E se a gente for pensar, qual é a principal causa de fratura? Portão aberto. É o que a gente mais escuta, né? Ele teve acesso à rua e aí a gente perdeu o contato e de repente ele voltou sem apoiar o membro. Sim. Aí você vai ver a instabilidade é imensa, né? Tá com o osso fraturado, né? Que perdeu continuidade. Bom, a grande maioria das vezes está muito desalinhado. E a gente precisa operar, intervir cirurgicamente e dar estabilidade àquele local. Sim. Não é nada interessante que ele continue com a mesma rotina. Sim. Se a rotina dele antes era assistir novela, né, com o seu tutor, e ele precisava subir para assistir a novela, de repente vai ter que mudar. Fecha, né, aquele acesso, e agora o tutor vai ter que pegar ele no colo para assistir a novelinha. Levar no colinho. Não é verdade? Então, assim, é muito importante essa questão de previsibilidade. Tudo que pode dar errado depois que você faz a intervenção cirúrgica. E esses fatores, sabe, assim, são cruciais para o sucesso, para o êxito. Porque você vai ter que colocar material ali que às vezes não tem tamanha resistência mecânica por uma carga suprafisiológica. Sim. Júnior, eu preciso te fazer... tem mais alguma imagem? Não? Ok, eu preciso te fazer, antes da gente encerrar, 2 perguntas, que são perguntas que nós percebemos que tem pesquisa frequente na internet. Então, as pessoas têm essas dúvidas muito comumente, né? A primeira delas posso usar medicações relaxantes musculares para as dores musculares do cão? Pegar o meu relaxante muscular e usar. Não. Aí é um grande problema, né? Como da mesma forma que o gato não é um cachorro pequeno, né? O cachorro não é um ser humaninho pequeno. Exato. Né? Cada um com as suas especificidades, na verdade, com os seus níveis de tolerância. Então, eu falei assim, eu vou colocar um comprimidinho pequenininho para ele. É o suficiente para ele ter gastrite, para ele ter vômito, para ele ter diarreia, né? Para ele ter talvez até uma lesão renal. Que anti-inflamatório, né? Que a gente sabe então, que eles são super sensíveis. Não dá para a gente pensar assim, acho que eu vou fazer o seguinte, eu tenho aí tal medicamento, funciona muito bem para mim, acho que eu vou dar um quarto para ele. Não pode, gente, não pode. Como existe, né, o problema da automedicação, né? Também é você, às vezes, fazer de uma forma assim tão empírica, né? Fazer aquele diagnóstico terapêutico. Olha, eu sabia que era essa dor, ele melhorou, mas e aí? Você pode ter várias outras complicações. Exato. Sim. Então, não medique. Né? No máximo, eu acho que o básico sempre vai ser o melhor, né? Repouso, não pode esquecer do repouso. Uma bolsinha de água quente, pode? Sim. Uma bolsinha de água quente. Não melhorou? Veterinário. E também usar, assim, talvez assim, até o bom senso. Por exemplo, se eu perceber que o problema é muito intenso, já desde o inicio, do nada ele não está apoiando. Não dá para esperar. Eu nem espero. Na verdade, uma coisa é ser uma claudicação ocasional, né? Uma mancada, ele está mancando de forma ocasional, de forma intermitente. Né? Que estranho, a Belinha estava bem agora há pouco. Não, mas agora ela não está mais mancando. É diferente. Aquele que de uma forma súbita, né, está mostrando uma perda funcional. Então ele não tem por que esperar. Não é verdade? Né? É não deixar os cuidados da natureza. Isso é um ponto. Vamos ver o que acontece. Né? E outro também é não prescrever nada. Né? Não fazer uso de nenhum medicamento. Não fazer, mas eu vou ligar para minha vizinha. O cachorro dela teve um problema parecido. Esse é. Não é verdade? Esse é um problema comum. E tentador. Porque o vizinho sempre tem uma receitinha boa. Ou então aquela coisa assim, ó. Cachorro grande, ele tem displasia. O que minha vizinha tá usando? Tá usando tal coisa, eu vou usar também. Não é assim. Então, daí a gente chega na segunda pergunta mais comum,
tá? Qual que é a segunda pergunta mais comum? Suplementos, condroitina, glucosamina, ácido hialurônico e outros, funcionam? É aquela coisa da estatística, tá? Mas meus filhos sabem. Muitas vezes eles fazem pergunta e a minha resposta é depende. Depende, né? Sobre esses nutracêuticos, existe uma frase que fala o seguinte: duvide de tudo que você lê, mas acredita nas suas evidências. Então eu fiz uma pesquisa muito séria, né, que cada animal foi controle de si mesmo. Foram animais que todos tinham displasia, em grau de moderado a grave. Então não era assim, uma displasia simplesinha. Eram vários remodelamentos, bastante frouxidão, caso grave, né? E aí eu retirei um pedacinho da cartilagem da cabeça do fêmur. Avaliei qual que é o status agora, como ele chegou para mim, qual que é o status dele. Qual que é a espessura, o número de camadas, quando ossos jovens, adultos, síntese de colágeno, havia um panorama. Qual que era o status daquela cartilagem? Agora, do jeito que ele chegou para mim, com displasia. Fiz uso durante 60 dias de determinado nutracêutico. E aquele mesmo indivíduo, eu fiz uma coleta do ladinho de onde fiz a coleta inicial. Para mim é o controle perfeito. Cada indivíduo é um só. Sim. Né? O que mudou na vida dele é que durante 60 dias ele começou a receber aquele nutracêutico. E nós percebemos melhor. É algo definitivo? Não, ele recebeu por um determinado tempo. Sim. Não é verdade? Sim. O problema biomecânico dele ainda existe. Mas que ele chegou naquela cartilagem doente, eu não tenho mais dúvida. Por mais que eu leia certas coisas que dizem que não funcionam, não sei. Mas isso também... Eu acredito nas minhas evidências. Isso também tem que ser prescrito por um médico. Não pode ser, porque minha vizinha deu essa condroitina, eu dou eternamente, não tem um protocolo, porque também não pode, né? Não pode. Júnior, dá de forma contínua esses medicamentos. Doses tão altas, não pode. Então, realmente, sim, é uma alternativa, desde que acompanhado por um veterinário. Determinando dose correta, período correto. Perfeito. Aquela coisa, né? Dependendo da dose, ou vira remédio ou vira veneno. Verdade. Né? E o uso crônico também é bem problemático. Então tem que ter a supervisão de algum médico veterinário. Verdade. Que dor no coração, Júnior, de dizer que a gente não pode mais continuar por causa do nosso tempo. Mas eu acho que a gente passou por tantas informações importantes e por tantas doenças que são muito comuns que a gente conseguiu elucidar muitas dúvidas e orientar de muitas formas o tutor, né? Então a gente está muito feliz de ter recebido você aqui e ter iluminado, né, com o conhecimento a vida dos tutores que estão em casa. Muito obrigada, meu querido. Foi um prazer enorme. Ninguém nasce pronto. Então, vendo esse episódio, se tiver dúvida, escreva. Teremos o maior prazer em responder. Perfeito. Né? Então, essa era a última pergunta. Como os tutores que querem conversar com você podem te achar? Nesse momento, está mais difícil. Nesse momento eu estou fazendo meu pós-doutorado, né? Então eu não moro, né? Alguns dias eu fico em Curitiba, mas a maior parte do tempo não, né? Eu fico em Jaboticabal, né? Interior de São Paulo, onde eu estou fazendo o meu pós-doutorado. Mas ano que vem eu volto com as minhas atividades, né? Eu sou professor da PUC do Paraná desde 2002. Em 2013 eu ingressei daí na pós-graduação. Então eu tenho sob minha supervisão, né, residentes, alunos de iniciação científica, mestrando, doutorando. Mas para eu voltar a estar inserido na rotina é a partir de janeiro do ano que vem. Perfeito. Né, na Clínica Veterinária Escola da PUC-PR. Rua Rockefeller. Perfeito. Então a partir do ano que vem, lá na PUC poderão te encontrar novamente. Será um prazer. Perfeito. Né? Espero ser útil. Perfeito. E eu também agradeço, né, a sua participação tão conturbada em relação à agenda. Finalmente deu certo. Vou fazer uma correção da parte que fala que lá em casa quem manda sou eu. Não é bem assim, Rebeca, não. até aqui no nosso relacionamento quem manda é você, Rebeca. Ó a minha fama. Ela é mandona assim, gente. Quem dera. Então, muito obrigada pela sua participação, por destinar esse tempinho a estar aqui conosco, marido.
Foi um prazer. Né? Agradecer. Eu cá estarei toda vez que vocês me honrarem com o convite. Ah, querido, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Agradecemos também a Royal Canin, é a apoiadora do nosso podcast e de toda essa bandeira que a gente levanta aqui sobre qualidade de vida e longevidade para os pets, a partir de uma nutrição de altíssima qualidade. E também agradecemos a MSD, tão preocupada em prevenir doenças infecciosas nos nossos pets, que essas doenças, a gente tem episódio falando sobre isso, é um dos motivos que faz com que eles vivam menos, pessoal. E o nosso propósito aqui no Pet Doc é exatamente o contrário, que o seu pet viva mais e viva melhor a partir de uma informação de qualidade. Afinal de contas, bicho é bicho. Gente é gente. Mas e bicho e gente é família. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Wow.